que aconteça em tempos de jejum. Tempos de jejum, vamos ver agora o que é que o Senhor fala. Qual é o tipo de jejum que Ele aguarda que nós façamos? Então no verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Então Deus está falando, vou mostrar para vocês o que eu espero dentro de um jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então o Senhor está falando, na verdade o jejum é um tempo de guerra, onde você vai ser um instrumento de Deus para libertar pessoas. Libertar de quê? Do mundo. Libertar de quê? Da opressão maligna. Libertar aquelas pessoas que estão presas em vícios, em pecados, aquelas pessoas que estão presas nos seus próprios preceitos, aquelas pessoas que não têm um rumo, não têm uma eternidade inserida nas suas vidas. Então, por aí, esse é o jejum que eu escolhi. É quando nós separamos um tempo para avançarmos como igreja sobre as portas do inferno, para libertar, para tirar pessoas do cativeiro. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados, pessoas que estão presas pelo diabo. É o que está escrito. E o Senhor continua. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? É evidente que isso aqui é algo literal. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que vê alguém passando uma necessidade, tendo como suprir, não supre. O Tiago fala que esse evangelho é morto, que esse cristianismo não existe. Mas isso aqui também fala das coisas espirituais, porque o que as pessoas têm é fome de Deus. Enche uma pessoa de Deus e ele vai ser completamente saciado e nem sabia que tinha esse tipo de fome. Por que é que as pessoas buscam muitas coisas erradas para fazer e depois se envolvem e não conseguem sair? Porque estão buscando comida, estão buscando água para a sua alma, sentem fome e não sabem que é fome de Deus. Todos nós temos um pedaço de Deus nas nossas vidas. Quando Deus fez o homem, Ele soprou no homem. Então uma parte de Deus entrou no homem. É a alma do homem. E essa alma tem fome, tem sede de Deus. Uma alma só é completamente saciada quando ela está em comunhão com o Senhor, porque é uma parte de Deus que clama por Ele. Às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Muitos se envolvem em vícios para saciar algo, clamando dentro dele, mas depois ele fica no vício e acaba não sendo saciado da mesma forma. E o que é que o Senhor está falando? Reparta aquilo que você tem. O conhecimento que Deus te deu, as experiências que o Senhor deu, o poder de Deus sobre a sua vida, a sabedoria que o Senhor deu, o amor que Deus ministrou à sua vida, reparta com a pessoa que não tem. Então o Espírito Santo que Deus colocou dentro de você, compartilhe isso com outro. É o que ele está falando, além de ser algo verdadeiramente literal. E ele diz mais: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando você quer ser abençoado, então vai para a guerra. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto. Aqui está falando de alma, aqui não está falando do corpo. Mas se você abrir a sua alma ao faminto, aquela outra alma que não tem aquilo que Deus tem te dado, ele está faminto por Deus, e você tem como saciar isso. Deus já te deu, Deus já te encheu, você tem a palavra de Deus. É o que ele está falando: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quando está falando do sábado, está falando do dia do Senhor. Hoje todos os dias, nós consagramos a Deus.
Vamos falar, ao invés de você ficar buscando tão somente os seus interesses, a bênção do Senhor pensando em você, o jejum só pensando em você, a campanha só pensando em você, pense no outro e compartilhe aquilo que eu tenho te dar. Faça isso e verá que você nunca mais vai ter sede, todas as suas súplicas serão respondidas e todas as suas necessidades serão supridas. É o que o Senhor está falando. Isso é jejum. E eu quero pegar um versículo aqui para dar continuidade, que é o verso 12. Fala, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Sabe, irmãos, aqui está falando de destruição, e está falando de pessoas que serão os restauradores das coisas que foram destruídas. Sabe, não precisa muita capacidade de análise para olhar para essa sociedade e ver um monte de destruição. Basta você ligar o jornal, você vai ver um monte de destruição. Você não precisa ir longe. Se você ficar na esquina aqui dessas duas ruas aqui da Vergueiro com a Machado de Assis, você vai ver um monte de destruição. Esses dias eu estava subindo, um rapaz, os carros todos parados aí, que é muito movimentado durante a semana, e veio um rapaz descendo entre os carros, chutou o retrovisor do carro de uma mulher, quebrou o vidro dela, tentando assaltá-la. E assim, a mulher desesperada, o cara fez isso em questão assim de segundos, e desceu correndo. E eu fiquei, eu vendo isso, não teve nem tempo de ajudar a mulher, tão rápido que foi o que o cara fez. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa cidade? O diabo tem produzido, o que ele tem feito? Se você descer essa rua ou atravessar e dar uma andada, você vai ver um monte de pessoas drogadas, crianças, jovens, adolescentes. Você vai ver pessoas dormindo na rua, deitadas na rua. Nessa praça aqui, um monte de pessoas moram nessa o dia inteiro tomando bebida alcoólica. Isso, então você não precisa ir longe para você ver destruição. Agora, o porquê dessas destruição? O porquê que... Agora, o que a Bíblia está falando é que nós somos os restauradores. Nós levamos as boas novas. Quais são as boas novas? Fala, olha, isso que está destruído vai ser restaurado. O poder de Deus vai manifestar e essa destruição vai desaparecer, porque Deus vai restaurar e vai edificar novamente essa família, novamente essa vida, novamente essa empresa, novamente esse bairro. Deus vai restaurar. Eu sou o portador dessas boas novas. É o que a palavra de Deus está falando. Em dias de jejum, é dias que eu assumo completamente o papel de restaurador de coisas destruídas. É o dia que Deus falou assim, olha, vai, eu vou te usar. O povo precisa ser restaurado. Eu vou um pouco mais aí sobre em Isaías, capítulo 61. Nós estamos no 58, vai para o 61. Olha o que é que em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito isso. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas leem como se tivesse escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para receber todas as bênçãos de Deus, para suprir todas as minhas necessidades, para que eu possa ter o melhor carro, a melhor casa e a melhor saúde entre as pessoas. Parece que as pessoas leem esse texto como se fosse isso. Mas olha o que é que está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E olha aqui o verso 4, afirmando aquilo que nós lemos lá no 58:12. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, há uma razão de você ser cristão, há uma razão do Espírito Santo ter sido liberado da sua vida, é para restaurar. Nós somos os portadores das boas novas. Jesus desceu do céu e trouxe as boas novas, fez discípulos e diz: vão e
anunciem as boas novas, recebam o poder do Senhor para serem testemunhas disso, para você chegar e falar: Deus restaurou a minha vida, Deus me libertou de vícios, Deus me curou, Deus restaurou a minha família, Deus me prosperou e vai fazer o mesmo com você. Para isso que o Espírito Santo desceu, é para isso que Jesus veio. Jesus veio para anunciar as boas novas a nós, fazer discípulos e que a gente continue fazendo isso. São dias de jejum, são dias onde você deixa o seu eu de lado e fala: vou me preocupar com os interesses de Deus, vou buscar aquilo que é importante para o Senhor, vou levar as boas novas, vou ser um restaurador de brechas, de cidades, de famílias, de vidas que estão destruídas.